Salve, salve, Colorado! Salve, salve, Colorada! Bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube. Entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, no CT do Parque Gigante, também na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu tem nos conteúdos aqui do canal. Uma tarde bem corrida, tá? Principalmente no que diz respeito à saída de Vitão, o defensor que não deve mais vestir a camisa do Internacional em 2026. Eu quero te contar alguns bastidores da negociação com o Cruzeiro, o Flamengo prometendo engrossar o caldo e ir para a justiça para penhorar os valores deste acordo com os mineiros, muita coisa rolando, também a negativa de um dos jogadores que estavam envolvidos no negócio. E por quê? Por que vender Vitão agora nessa janela e não esperar para daqui a pouco uma Copa do Mundo, para que ele venha a atuar pela seleção brasileira, quem sabe valorizar um pouco mais para o segundo semestre, tá? Tem muita coisa para a gente falar, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação, que é aquele sininho do lado do inscrever-se, o like e o compartilhamento são importantíssimos e ajudam pra caramba o meu trabalho, sem contar que se tu te inscrever também no Clube do Ernest, tu pode concorrer agora à noite ainda, por volta das 7h30, tá? Eu vou fazer este sorteio. Tu pode concorrer a um final de semana nesse hotel maravilhoso, a Vila do Coral, tá? Lá em Bombinhas, Santa Catarina, um baita ambiente. Tu tá vendo piscina, tu tá vendo aí deck, tu tá vendo os quartos, tem muita coisa bacana. Duas pessoas, tá? São 2 diárias, 2 pessoas, 2 membros aqui do clube podem ir, mais uma criança, num final de semana repleto, né, de muita tranquilidade e beleza, tá? Tu só paga o almoço e a janta, o café da manhã tá na faixa, beleza? Mas vamos lá, primeiro de tudo o seguinte, por que vender o Vitão agora? O Vitão tem um contrato com o Internacional até final de 2026 e o staff do jogador já deixou claro para o Inter que ele não quer renovar, ele não quer dar mais um tempo de contrato e vínculo para o Internacional. Acredita que desde que chegou, vindo do Shakhtar, né, de graça, na normativa da FIFA, basicamente, né, até o momento que agora encerrou o 2025, fugindo, né, claro, de uma Série B, foi o estopim, o período, né, em que o Vitão estava feliz aqui e que agora não tem a ver com felicidade, né, mas tem a ver com seguir o seu rumo, com querer algo mais para a sua carreira. Acredito, inclusive, que trabalhar com o Tite no Cruzeiro pode fazer com que ele vá para a Copa do Mundo, que a partir da visibilidade da Libertadores, a partir da visibilidade de um campeonato brasileiro, né, em que o Cruzeiro aparece como um dos favoritos, possa vir a chamar a atenção do Carlo Ancelotti e ele ser um dos nomes aí da Copa em 2026 nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Esse é o primeiro ponto. Se o Inter não fizesse agora o movimento de mercado nesta janela, na próxima ele poderia assinar um pré-contrato e sair de graça sem ninguém, né, colocar um dinheiro nos cofres do Beira-Rio. Daí, o Cruzeiro vai lá, oferece os 7 milhões de euros, mais o zagueiro João Marcelo, de 25 anos, em definitivo, e o Japa, um volante, segundo, terceiro homem do meio campo, 21 anos, por empréstimo, tá? Só que, neste meio tempo, as coisas mudaram, porque na hora de fechar com o João Marcelo não quis vir para cá. Depois da lesão que ele teve no joelho e de alguns jogos só em 2025, ele quer em 2026 disputar uma vaga à titularidade do Cruzeiro com o técnico Tite. E ele acredita que vir aqui a Porto Alegre é uma estrutura considerável, claro, mas não tem a mesma visibilidade de jogar um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Copa Libertadores e tudo mais que o Cruzeiro vai disputar aí, como eu disse, com amplo favoritismo para os mineiros ao longo de toda a temporada. Então, a partir daí, houve um recuo do clube mineiro no sentido, botar mais dinheiro aqui, não sei se a gente consegue, não sei se a gente chega, mas daqui a pouco escolhe um outro jogador. E aí o Inter está nessa questão do impasse.
escolhe outro jogador, pede mais dinheiro, tenta melhorar a questão financeira. O Inter, que tem 80% dos direitos econômicos do Vitão, eram só dos 7 milhões, né, de euros, eram só 70%, o Inter ficaria com os outros 10%. Então daqui a pouco pode fazer o seguinte, né? Pode manter os 10 e escolher outro jogador, pode botar os 10 junto e aumentar a quantia em termos, né, de valores, e aí as coisas acontecerem agora nas próximas horas, nos próximos dias. Mas a saída do Vitão ela é iminente. Agora a grande questão está, são 45, 46 milhões de reais que o Vitão vai dar ao Internacional, né? A negociação junto ao Cruzeiro. Só que o Flamengo, que perdeu a disputa do zagueiro, porque o Flamengo tinha oferecido a dívida do Thiago Maia, mais os juros de o Inter ter perdido, né, na Câmara Nacional de Resolução de Disputas a questão envolvendo aí o próprio volante, e o Inter teria mais 700 mil euros a pagar, além dos 4 milhões que já deve. Então, os 4.700 envolvendo o Thiago Maia, mais 4 milhões que o Flamengo ofereceu. O Inter não quis. E como o Inter não quis e o zagueiro não foi para o Flamengo então quer reaver esse dinheiro do Thiago Maia, liberando, né, a questão envolvendo o Vitão e, ao mesmo tempo, indo para a justiça para penhorar esses valores, esses 7 ou 8 ou 9, dependendo do valor, claro, né, que o Cruzeiro aceitar com o Inter, para o futuro. Ou seja, o Flamengo estuda entrar na justiça para que esta negociação do Vitão não entre os valores para os cofres do Inter na totalidade e que os 4.700 primeiro pinguem lá na Gávea e aí o restante do dinheiro seja do Flamengo. Ou seja, o Flamengo, além de pressionar para ter o Vitão, vai colocar na justiça caso o Inter venda ele para o Cruzeiro. E aí aqui a gente entende, né? Primeiro de tudo, o Inter tem de pagar o Thiago Maia mesmo, né? O que não dá para entender é por que de uma hora para outra o Flamengo achou, vamos dizer assim, que tudo e que o Internacional com o Thiago Maia ou envolvendo o Vitão é um problema, né? E eles têm que de qualquer maneira receber esse valor aí, sendo que, né, passaram anos aí sendo uns grandes, dá para dizer também tranquilamente, né, um dos grandes clubes caloteiros aí do país. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece de deixar o like, não te esquece de comentar também aqui o que tu acha dessas negociações todas e principalmente compartilhar o conteúdo, porque sempre tem muito para falar do nosso Colorado por aqui. Um forte abraço, gente. Tchau.